Glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz de Jesus. Amém? Voltaram do céu, onde tivemos o encontro com o poderoso Deus na hora dos louvores. Amém? Que culto especial hoje, né? Culto de ceia, culto de homenagem às mães. E é muito bom estar aqui. Não é um culto mais santo que os outros, mas é especial. Hoje é o dia de trazermos à memória o sacrifício vivo de Jesus por nós na cruz. E agora, a hora da palavra, a hora da mensagem vinda do alto para os nossos corações, que a gente possa estar conectado nesse momento, porque Deus pode estar gerando salvação na tua vida nesse momento. Deus pode estar trazendo libertação para áreas da tua vida que ainda não foram libertas. Então não perca a oportunidade. Amém? Glória a Deus, muito linda aí a homenagem para as mães. Parabenizar o CB Vidinha por esse trabalho tremendo, maravilhoso que eles vêm fazendo. Lá no culto de homens, eu tive 2 testemunhos de crianças que ficaram bravas quando o pai não pôde vir para a igreja. O Arthur, do Ronaldo e da Ana, e também a Maria Fernanda, do Fernando e da Rafaela. O dia que choveu um monte, eles não conseguiram vir, e as crianças, que bênção. Isso é um trabalho tremendo, feito por Deus na vida delas, através do CB Vidinhas. Glória a Deus por isso. Amém? O tema está aqui. Nós estamos, irmãos, na série Lições de Vida, Parábolas do Mestre. Quem tem sido abençoado com essa série? Irmãos, que série tremenda. Deus tem dado mensagens profundas, e como a igreja tem crescido com isso, né? Só que hoje nós vamos dar uma pausa. Nós não vamos hoje adentrar na série, que retoma a semana que vem, por conta do nosso contexto hoje, o culto de ceia, de trazer à memória Cristo Jesus e do Dia das Mães, essa missão árdua, mas abençoada que vocês mães têm. Para quem eu não dei ainda, um feliz Dia das Mães. Vocês são guerreiras do Senhor. As futuras mamães, as mamães de filhos espirituais, as tias, as avós. Um dia realmente diferente, e Jesus sempre valorizou as mulheres, amém? Então, diante disso, hoje nós vamos aprender com uma mãe muito especial, e que teve nessa terra uma das maiores missões da história da humanidade, de levar em teu ventre aquele que seria o nosso Salvador. Vocês sabem de quem eu estou falando? Amém? E ela teve uma trajetória de amor e desafios. Quero que vocês abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, para a gente ser breve na mensagem, porque temos a ceia ainda, e depois a nossa comunhão, que eles prepararam ali com todo o carinho para os irmãos. Nós vamos ler um texto maravilhoso, irmãos, que sempre quando lemos nos emociona muito, mas também nos ensina muito. Esse texto é um dos textos mais polêmicos da Bíblia, irmãos. É, pastor, por quê? Porque os incrédulos, os ateus, eles colocam em xeque a veracidade dessa passagem, e como eles analisam tudo pelo natural, não entram na esfera da fé, do Espírito Santo, do sobrenatural, eles questionam. Mas é linda demais essa passagem, amém? Então, essa trajetória de amor e desafios, falando da mãe de Jesus, de fato a maternidade é um grande desafio, mães. É ou não é? Para a gente pegar os nossos filhos desde a gestação e encaminhá-los para a missão que eles têm, para o propósito dos nossos filhos aqui na terra, realmente é uma empreitada de desafio, de amor, de choro e muitas lágrimas. Não é fácil nós criarmos os nossos filhos. Por isso que nós devemos ensiná-los no caminho que eles devem andar, e até quando estiverem velhos, não se desviarão deles. Provérbios 22:6. Amém? Todos já abriram a palavra? Lucas 1, não falei os versículos, né? 26
ao 35. Lucas 1, 26 ao 35. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre todo o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Amém? Que texto maravilhoso. Pai querido, a Tua palavra é poderosa, Senhor, e sempre temos algo a aprender, Senhor. Sempre temos algo, Senhor, para que nosso coração seja tocado, a nossa mente seja tocada, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. Ela nos enche do Senhor, ela nos esvazia de nós mesmos, e que nessa noite, Pai, onde celebramos a ceia santa, onde trazemos à memória o sacrifício de Jesus naquela cruz, por todos nós, Pai querido, nós queremos celebrar o Teu santo nome, fazer Teu nome engrandecido, Senhor. Então fale conosco, através da Tua poderosa palavra, nos dê ouvidos atentos, tire toda a distração nesse momento, Senhor. Seja conosco e faça-se a Tua vontade, Pai, em o nome de Jesus. É assim que nós oramos, amém e amém. É tremendo ou não é esse texto? Simplesmente o processo natural da vinda de Jesus, o nosso Salvador. E Maria, ela foi escolhida por Deus para uma missão muito especial: dar a luz a quem? Ao Salvador de toda a humanidade. Ela seria mãe, gente, do Messias prometido, e ela carregaria no seu ventre a salvação da humanidade. Que missão! E essa mulher, Maria, ela era humilde, obediente, era uma mulher de princípios. Se nós lermos Lucas inteiro, nós vamos ver. Ela era serva e ela se tornou mãe de Jesus. Maria, hoje no Dia das Mães, as mães sendo agraciadas com homenagem às futuras mamães, Maria foi um exemplo de fé, irmãos, de obediência. Foi um exemplo de simplicidade e de humildade. E ela tinha qualidades morais, espirituais, e se tornou o que a palavra disse: agraciada por Deus. Não temas, pois você foi agraciada, disse o anjo a Maria. Ela recebeu então o que? A graça de Deus, o favor imerecido, e ela recebeu uma porção maior da graça de Deus sobre a vida dela, porque a missão dela não seria fácil. Então a gente nota que ela poderia ter fugido dessa missão, irmãos, dessa trajetória de desafios. Pastor, sim. Gente, tantos desafios que Deus coloca em nossas mãos, menores do que esse, milhões de vezes melhores que esse, e nós desistimos, ficamos com medo, nós retroagimos: não, isso não é para mim, eu não quero, isso vai dar trabalho, eu vou viver na mesmice mesmo, vou ficar aqui no nível, vou ficar aqui na mediocridade, mas eu não quero esse desafio. Quantas pessoas, né, pastora, tem bênçãos, tem promessas, tem propósito de Deus em suas vidas, mas elas acham algo tão difícil e não tem o passo que essa mulher teve, de fé, de coragem, de determinação. Não, é o Messias, vai vir no meu ventre, vamos lá, anjo, então vamos embora. Não seria fácil, porque ela era virgem,
Como que ela iria explicar isso para a sociedade? Mas ela era humilde, ela pensava menos em si. E eu entendo que ela pensou nos benefícios para a humanidade quando o anjo falou: ele será o Salvador de todos. Então, ela disse sim ao anjo. Então venha. Olha o que está no verso 38 de Lucas 1 que nós lemos. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Fala a verdade, irmãos. Que tremendo isso aqui. E Maria tinha consciência que o filho que ela iria gerar não era dela, mas era do céu. Era o Salvador, era o resgatador. Seu filho seria enviado para uma missão muito maior. Ele seria lançado para sofrer nos teus ombros o pecado de toda a humanidade. Ele seria transpassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Mas a mãe dele, Maria, aceitou o desafio. Não seria fácil. Ela preparou então os cuidados daquele que mudaria a história da humanidade. Ela cuidaria do Messias, do Jesus Salvador. Aquele que mudaria, irmãos, a minha e a tua história. Ela carregaria no ventre. Aquele que seria o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém iria ao Pai senão por ele. Olha que missão das maiores da história. Uma trajetória de amor e de desafios. Mães, se espelhem nessa mulher. Essa mulher é tremenda demais. O mundo nunca mais seria o mesmo depois do nascimento de Jesus. Depois da vida de Jesus, de ensinamentos, de bênçãos. Depois da morte de Jesus. E depois da ressurreição de Jesus. Jesus simplesmente dividiu a história no meio, irmãos. A história depois de Jesus ficou sendo antes dele e depois dele. E quem a levava em seu ventre? Maria, humilde, serva, obediente, corajosa. Eu aceito esse desafio, independente do que a sociedade vai falar. Irmãos, isso não é para qualquer um. Essa mulher é tremenda demais. E Jesus divide a história e a gente vê que Maria, ela foi uma mulher de fé e de obediência. Vocês notaram no texto, a única pergunta aqui que ela fez foi: mas como acontecerá isso, se eu sou virgem? Então, o questionamento, irmãos, de Maria foi como seria o processo, porque ela já estava com a mente lá na frente. Ela falou: do natural não vai ser porque eu sou virgem. Aí o anjo explicou que seria através do poder do Espírito Santo. Olha que diálogo poderoso. E na cabeça dela deveria estar passando muitas coisas, inclusive a preocupação de como José receberia a notícia de que ela estava grávida, se ela era virgem. Então você imagina como estava a situação de Maria. Será que ele vai acreditar? Será que a sociedade ela vai entender quando eu, que nem me casei ainda, surgir grávida? Porque naquele tempo, irmãos, era quase inconcebível uma mulher surgir grávida do nada. Ela poderia inclusive correr o risco pela lei de ser apedrejada, sendo julgada talvez por um eventual adultério. Olha a situação em que estava Maria, a mãe do nosso Salvador. Que situação difícil, mas o que aconteceu? Ela teve, irmãos, um posicionamento de fé. Aí que eu quero que a igreja entre, irmãos. Nós precisamos ter em nossa vida, em nossos desafios, posicionamento de fé. Fé é nos encher de Deus e saber que Ele pode todas as coisas, por mais que no natural esteja se tornando impossível. Mas que situação! E agora o que fazer? Não vejo saída. Tem saída, irmãos. Tem saída, porque o nosso Deus é poderoso.
o nosso Deus abriu o mar vermelho, o nosso Deus do nada criou todas as coisas, o nosso Deus por amor a nós enviou Jesus para morrer naquela cruz, e Ele ressuscitou, e Ele operou milagres, curou, Ele acalmou tempestades e ventos. Então, use o poder da fé, irmãos. Com a fé, nós vamos longe. É o combustível que move o cristão, é o combustível que move a igreja de Deus. A fé, que é um dom de Deus e não vem de nós. Então, não se preocupe, pastor, está difícil, eu não tenho muita fé. Busque, peça a Deus, porque fé é um dom, Ele pode aumentá-la. O Senhor pode fazer com que a sua fé cresça mais, que você amadureça mais. Ele pode aperfeiçoar a tua fé à medida que você vai caminhando, de pouco em pouco e de passo em passo. Então, quando você tem um posicionamento de fé, como Maria teve diante de Deus, para os desafios que vierem, com certeza, Deus vai estar sempre conosco, vai estar te conduzindo pela mão direita dEle, em todos os desafios, amém? Basta ter um posicionamento de fé, não retroceder, e ir em frente, porque Jesus pagou por nós um alto preço. E essa mulher aqui, nós temos que reconhecer que ela era humana, irmãos. Ah, mas foi Maria. Não, ela era igualzinho nós, carne, osso, ela tinha sentimentos, ela tinha dores, ela tinha emoções, ela chorava, ela sofreu muito no processo de crucificação de Jesus, e ela, irmãos, precisava tanto de Deus quanto nós. Ela era igualzinho nós. Se ela teve essa intrepidez, essa ousadia de ter fé no sobrenatural de Deus, nós podemos ter experiências maiores com Deus, se nós fizermos igual ela. E nós evangélicos sabemos que Maria não é o que às vezes falam por aí, aquela que dizem que ela é divina, cheia de poderes, como tentam mistificá-la, mas nós sabemos que ela não tem esse poder. Quem tem é Jesus. Ela foi usada para dar vida ao Salvador, mas nós não devemos desmerecer jamais a mulher extraordinária e especial que foi Maria, mãe de Jesus. Hoje, no Dia das Mães, que a gente possa pegar um pouquinho dessa unção dessa mulher, para levar não só para a nossa família, para os nossos filhos, mas para a parentela, para sobrinhos, para netos, para vizinhos, para as pessoas que nós encontrarmos pelo caminho, levar uma porção de ânimo, de fé no Senhor Jesus, e de enfrentar os desafios, por mais difíceis que sejam, com perseverança, com obediência, porque, irmãos, sem obediência, nós não iremos longe. Ela foi obediente demais a Deus, ela creu que era de Deus, falou, então tá bom, se vem de Deus, é bom, usa-me, Senhor. Essa foi Maria, e nós sabemos o tanto quanto era especial. Então, a mãe do Salvador, ela veio de uma família humilde, irmãos. A família de Maria era humilde, assim como o seu futuro, o teu noivo, o teu futuro marido José. Eles moravam numa cidade pequena, sem muita expressão. Eles não eram aqueles moradores da alta sociedade que moravam em palácio. Então isso vem muito de encontro com o que o apóstolo Paulo sempre fala. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Então, irmãos, se você se sentir menosprezado no reino, na família, no trabalho, no teu chamado, mas eu tenho um chamado em minha vida, sim, todos têm um chamado, todos têm ao menos um dom, e nós temos essa vida aqui na terra tão curta para exercermos esse dom, irmãos. E a Maria não perdeu essa oportunidade. Que a gente possa ser firme também, porque você não precisa ter nada externo, irmão. Não é beleza, não é recurso financeiro, irmãos. Não são títulos, não são seguidores, não são nada que possa ser externo. É tudo interno. Deus sonda o quê? O coração. As virtudes de Maria eram todas internas. Não é fama, não é nada que possa sair de fora para dentro. É de dentro
para fora. Então, se a gente for lembrar do rei Davi, o rei Davi era o menor dos irmãos e menosprezado pela família, irmãos. Eu sei que todos já devem saber disso. Na reunião com o profeta Samuel para escolher o novo rei de Israel, nem chamaram Davi, ele ficou pastoreando ovelhas. Mas quando Deus fala com o profeta Samuel, olha, não é nenhum desses aí, nenhum desses grandões, bonitões, com espadas, com escudos, que já servem ao rei, que comem comida do rei, que têm benefícios, são só esses os teus filhos, Jessé? Ah não, tem mais um lá, Maria, tem um lá que cuida das ovelhas, tipo assim, mas esse não vai poder ser o rei de Israel. Samuel falou, traga esse. E aí vem o pequeno Davi e se apresenta. Aí, irmãos, tem uma das passagens bíblicas que mais me emocionam. Deus fala com o profeta Samuel. Samuel olha para Davi naquela reunião e fala assim, é esse. Aleluia. É você que se sente às vezes menosprezado, é você que vai fazer diferença no meio da tua família, no teu trabalho, na tua parentela e aonde mais Deus te levar. Samuel fala, é esse aí. E Deus já conhecia Davi, ele também tinha qualificações internas, porque às vezes, irmãos, a gente tem muito orgulho. Olha, eu vou dar um serviço para você, cuida das ovelhas. Se ele fosse um cara sem caráter, ele ia cuidar de qualquer jeito das ovelhas do pai dele. Mas como que Davi agiu antes de ser rei? Ele defendia as ovelhas de todas as formas. A palavra diz que ele enfrentava leões e ursos, matava os leões e os ursos para defender as ovelhas do pai, porque o pai falou, cuide de minhas ovelhas. Ou seja, irmãos, tudo que nós formos fazer em nossas vidas, temos que fazer o melhor, das coisas pequenas até das coisas grandiosas. Não adianta querermos fazer bem só as coisas grandiosas que Deus não honra. Irmãos, a Bíblia é clara do começo ao fim. Gideão era filho bastardo, Deus usou ele para derrotar medianitas com pouquíssimos homens. Então nós temos que fazer com excelência como o rei Davi fazia. Amém? Então, irmãos, Maria, ela não foi escolhida por acaso. Ela era humilde, ela era uma mulher de princípios, ela era virgem, ela era uma mulher de fé, de obediência. E escute isso, é justamente nessa família, nessa casa, que Deus quis que o teu filho nascesse. Ele já tinha sondado Maria, José e a vida que ela levava naquela cidadezinha simples, e que diziam, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não só pode como veio, né, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Então nós temos que ter essa porção de humildade, de fé e de determinação, irmãos. Então, se você é um homem de fé, se você é uma mulher de fé, se você é obediente aqui à palavra de Deus, prepare o teu coração, porque Deus vai te usar para coisas grandiosas. Nós profetizamos nessa noite, em nome de Jesus, primeiro no meio da tua família, depois no meio da tua parentela, e aonde mais Deus te levar. Mas você tem que crer nisso, irmãos, você tem que exercer a fé. Deus vai te levar a lugares grandiosos, porque saiba isso, queira você ou não, irmãos, vocês nasceram para ser bênçãos nas mãos de Deus. Você que está me ouvindo agora, você nasceu, não foi por acaso nem à toa, você nasceu para ser bênção. Fale para quem está do teu lado, ó, você nasceu para ser bênção. Amém? Você nasceu para ser bem-aventurado. Você nasceu para marcar essa geração, sabia? Aí você pode estar perguntando, eu tenho certeza que alguém deve estar perguntando aí, mas eu, pastor? Escuta isso, Maria também deve ter pensado isso, com um anjo. Mas eu, Maria, eu carregar o Salvador, o Messias prometido nas Escrituras, eu, Maria, jovenzinha simples, noiva do Zé? Mas como isso, anjo? É, irmãos, é você. Os cristãos precisam desse batismo de ousadia, de confiança. Deus usa os improváveis mesmo, irmãos.
Ele sabe do potencial que tem guardado aí dentro. Solta esse leão que tem aí dentro e abençoe o reino de Deus. Abençoe o reino, para de ficar com pequeninice. Isso aí é coisa para o intercessor, isso aí é coisa para o pastor, isso aí é coisa para aquele lá que é ungido. Nós somos ungidos de Deus, irmãos, todos nós. Nós nascemos para o louvor e a glória do Deus Pai, mas Ele espera o seu passo de fé. Josué, seja forte e corajoso, eu estarei com você. Josué, então eu vou. Josué entra na terra prometida. Amém? Então creia, irmãos, creia que vai se cumprir em nós, e que se cumpra. Olha que lindo que está escrito em Salmo 128, eu profetizo para todos vocês, Salmo 128, bem-aventurado, quem é? Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e te irá bem, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Bem-aventurados. Amém? Glória ao nosso Deus. Então, Maria, irmãos, não foi escolhida por acaso. Ela andava nos caminhos. Sim, não foi assim, vou escolher uma virgem para vir o meu filho Salvador, resgatar esses humanos que estão perdidos. Vem você. Não, irmãos. Porque quando a gente fala do apóstolo Paulo, todos os ministros falam o quê? Olha, o apóstolo Paulo tinha dupla cidadania. O apóstolo Paulo foi discipulado por Gamaliel, o mestre. O apóstolo Paulo, ele era durão, firme, porque ele era fariseu. Ele era de boa família. Por isso que Deus o usou. Ou seja, a gente vai falar de Paulo, a gente tem que falar todo o currículo de Paulo. Eu fui falar aqui de Davi, falei currículo de Davi lá no pasto. E por que que Maria, a gente fala, porque Deus escolheu só. Não, Maria foi escolhida porque ela já era uma bênção. Deus já sondava o coração de Maria, ela tinha atributos divinos vindos do alto para o coração dela. Ela tinha preparado um casamento, ela queria ter uma família, ela queria abençoar as pessoas, ela conhecia as Escrituras, irmãos, porque ela sabia do Messias, por isso que ela creu. Se ela não conhecesse as Escrituras, ela ia falar, esse anjo é doido, esse anjo está doidão, esse anjo não é verdadeiro. Mas ela, ele falou do Messias Salvador no meu ventre. Então Maria, como muitos pensam, não foi por acaso. Ela tinha valores internos, ela tinha já essa cultura do céu na vida dela. Por isso que Deus entendeu e foi a escolha de Deus para essa família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o que ocorre? O Salvador, Jesus, filho de Maria, ele nasce em Belém, depois que Herodes queria matar as crianças, queria matar Jesus. Todas as crianças com menos de 2 anos, eles fogem, ficam um tempo no Egito, retornam, e aí eles se estabelecem aonde? Lá onde já moravam, em Nazaré, cidade pequena, humilde, desprezada, como nós já dissemos aqui. Não era uma cidade metrópole, mas Jesus, irmãos, cresce diferente. A gente lendo as Escrituras, a gente vê que Jesus foi especial. Ele era simples por fora, mas especial por dentro. Atraía pessoas, realizava milagres de todas as ordens para que Deus Pai fosse glorificado. Ele amava, ele perdoava, ele ensinava. E Jesus foi o quê? Perseguido pelos mestres da lei. Chega um ponto do ministério que está se cumprindo a promessa, ele é perseguido pela poderosa elite. Jesus foi o que, irmão? Você aguentaria? Ele foi confrontado, traído, acusado, e aí chega o que? Chegou o dia escuro, irmãos. Aí chega o dia da crucificação. E o coração de Maria? Como ficaria nessa situação? Já se colocaram no lugar de Maria? Preparando essa palavra aqui, eu confesso que
Como caiu lágrimas dos meus olhos. Porque no dia da crucificação, eu creio que Maria estava ali com o coração dilacerado. Em cada pancada, cada açoite que Jesus levava, ela também era massacrada por dentro. Quem é mãe e pai sabe disso. Aquilo devia doer na alma. E ela estava sendo crucificada por dentro. Eu creio que aquela mãe ardia de dor com cada açoite, com cada humilhação que Jesus estava sofrendo, e o coração dela ficava gritando por dentro, coração de mãe, como se ela quisesse trocar de lugar com ele. Quantas vezes, mães, teu filho doente, você não queria assim, se eu pudesse trocar de lugar, pegar de lugar com ele, pegar essa febre, colocar em mim. Agora você imagina Jesus sendo transpassado por aqueles soldados romanos, sem ter culpa nenhuma, e durante o sofrimento de Jesus, ela suportou firme, irmãos. Mas eu creio que se ela não tivesse fé, pela vontade natural dela, ela gritaria, irmãos, parem de fazer isso com meu filho, parem de espancar meu filho, seus covardes, assassinos, ele é inocente, parem, tirem ele daí. No natural, eu creio que Maria faria isso. Aí entra uma porção grandiosa, irmãos, de fé no coração dessa mulher, para suportar gemendo, sabendo que ele teria que passar por aquilo, e que ela estava cumprindo a missão que Deus deu para ela. E nós estamos falando dela aqui hoje, depois de milhares de anos, uma mulher incrível, que está nos ensinando nessa noite de ceia. Essa foi a mãe de Jesus. Ela não fez isso porque ela acreditava nas promessas. Ela sabia que Jesus era o Messias. Que fé é essa? Meu filho vai ser o Salvador. E ela até sabia que, se Jesus quisesse, ele poderia pedir ao Pai, como está escrito lá em Mateus 26, e Deus mandaria miríades de anjos para salvar Jesus, para tirar Jesus daquela condição. Mas Jesus não fez isso para que se cumprisse para nós a redenção, a história dividida ao meio, e agora nós detendo a vida eterna. Olha que coisa linda, que trabalho lindo e maravilhoso. E já nesse cenário, irmãos, de dor e crucificação, Jesus ainda lá agonizando na cruz, ele olha para Maria, e ele pensa menos em si, que é a maior característica do humilde, irmãos. Pensar menos em si, sabia disso? Eu quero tanto buscar mais humildade, pastor. Então, faça isso, pensa menos em si. Não é pensar menos de si, eu não sou nada, não. É pensar menos em si. Saber que tem mais pessoas que você pode ajudar. E aí você vai alegrar a Deus com tal atitude. Aí Deus, lá em João 19... Jesus lá em João 19, crucificado, agonizando nos últimos momentos, ele vê a mãe dele ali triste, e o apóstolo João, que era o apóstolo que ele amava, ao lado da mãe, e ele fala assim: ei mulher, eis aí o teu filho, e fala para João: ei, eis aí a tua mãe. O que ele estava fazendo? Ele estava lá do alto daquele momento de dor, se preocupando com quem iria cuidar da mãe dele. E depois daquele momento, João não se separou mais da mãe de Jesus. Ele foi, olha só, Jesus se preocupando com a mãe, mesmo ali, estando prestes a cair sobre ele todo o pecado da humanidade. E foi isso que Jesus fez. Então, na mente daquela mulher, de Maria, naquela hora eu creio que passava um filme, irmãos, da gravidez sobrenatural até a cruz. O que ela passou com Jesus. Ela teve momentos divinos com ele. Jesus deu um sentido à vida de Maria. E ela fez tudo que estava ao alcance dela e cumpriu a tua missão até o fim. Porque começar missão e desafio é fácil. Todo mundo começa bem, né, irmãos? Começa a 200 por hora. O difícil é terminar a missão. Salomão já falava isso. Melhor o fim das coisas do que o começo. Então que a gente possa estar orando, pedindo a graça de Deus para que as missões e os desafios que Ele nos der, a gente possa cumprir. Amém? Vamos partir já para aqui o fim. Nós aqui hoje,
pais e mães, futuros pais e futuras mães. Como nós devemos cuidar dos nossos filhos? A palavra diz que eles são como flechas nas mãos do arqueiro. Então nós temos que lançar nossos filhos para que eles acertem o alvo, o propósito de Deus. Não flechas que andam desordenadamente e não cumprem a missão. A palavra nos instrui. Flechas que têm rumo, que têm direção, que não são para o mundo, mas que são para honrar a Deus, são de Deus e para Deus. Muito lindas crianças aqui, apresentando. As crianças louvando o Senhor na hora da adoração, nossos filhos encaminhados. Os que não estão encaminhados ainda, nós profetizamos em nome de Jesus. O sangue do Cordeiro derramado sobre os filhos que ainda não estão nos caminhos, e que Jesus traga, que o Espírito Santo os convence e logo estará se cumprindo o grande propósito, em nome de Jesus. Nós cremos. Então, como nós devolveremos os nossos filhos, irmãos? Apaixonados por Jesus, íntegros, tementes a Deus, felizes, obedientes, amorosos, que têm empatia com as pessoas, que têm gratidão no coração. Nós devemos entregar os nossos filhos nessa forma. Geramos filhos para um mundo melhor. Eu creio, irmãos, que essa geração toda aqui vai fazer um mundo melhor. Em nome de Jesus, fazer a vontade de Deus. E nós devemos, como eu já disse aqui, ensiná-los no caminho que eles devem andar, irmãos. O maior presente que o pai e a mãe pode dar para um filho, mesmo depois de velho, eles não se desviarão deles. Eles podem estar velhinhos, que eles vão lembrar da semente plantada no coração deles. Amém? Concluindo essa palavra, irmãos, para a gente ir para a ceia. Maria cumpre um chamado até o fim. Ficou junto com Jesus no seu sofrimento, até o último suspiro, junto ao teu filho. Mas ela teve que ter o quê? Fé, força e coragem. Estava fácil para ela nesse momento? Não, porque o que a gente mais ouve como pastores é: tá difícil, pastor, não estou aguentando. E a gente não pensa que isso é para todo mundo. Irmão, ninguém está imune a isso, irmãos. Tem lutas maiores, lutas menores, mas todos as temos. O que vai fazer a diferença é a porção de fé, de coragem que está dentro de nós. Porque senão nós seremos como os pagãos. Ah, eu estou bem porque está dando tudo certo, está dando tudo mal. Eu estou aqui, ninguém me conhece, Deus não é bom e não quero mais saber. Não, nos momentos difíceis, nós somos afiados como diamantes, que são pedras brutas, que são lapidadas até se tornar aquela pedra linda. Nós não podemos fugir do processo. Maria perguntou: como será o processo? Eu sou virgem. Mas ela estava pronta para receber o processo. Isso é tremendo demais, irmãos. Por isso que o anjo disse para ela assim, ó: não temas, você foi agraciada por Deus. E ela carregou, como eu disse aqui, no ventre, o caminho, a verdade e a vida. E Maria nos ensina a trilhar no caminho de fé, irmãos, de obediência, que será sempre o melhor caminho. Custe o que custar, o caminho de fé e de obediência vai ser o melhor caminho. Até quando, pastor? Até o grande dia, até nos tornarmos vitoriosos, porque nós somos considerados coroas da criação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda assim, eu profetizo que nós exultaremos o nosso Senhor e nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Aleluia! Você recebe essa palavra como vinda do alto para o teu coração? Então dê um forte aplauso a esse Deus nessa hora. Pode ficar em pé. Receba de Deus nessa noite. Feche os teus olhos para que você não se desconecte com o movimento que está aqui, para que você pegue essa porção nessa noite. Eu creio que você vai sair daqui nessa noite com uma porção maior de fé, com que aquela fé que você entrou aqui, aquela questão que você tem que resolver essa semana, aquele desafio que Deus te deu e ainda você não deu o passo de fé, aquele sonho, aquele projeto que você engavetou por falta de coragem.
Hoje Deus está derramando, não perca, uma porção de ousadia, de obediência, de intrepidez. Chuta a porta mesmo, chuta a porta onde está aquele projeto, arranca o projeto lá de dentro, coloca no peito e fala: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quem é esse gigante filisteu para afrontar o Deus de Israel? Eu vou sim, eu vou derrotá-lo em nome do Senhor dos Exércitos. Deus colocou ursos em nossas histórias para que nós tivéssemos força para depois enfrentarmos leões. Colocou leões para que depois tivéssemos forças para suportar tudo quanto é tipo de gigantes, irmãos. E colocou gigantes, coloca gigantes no nosso caminho para que a gente vá para o propósito, no nome de Jesus. Adore ao Senhor nessa noite. Você nasceu para ser uma bênção. Nosso Jesus é Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Aleluia. Permaneça com seus olhos fechados. Conecte-se em tudo aquilo que você ouviu nessa noite. Não perca essa porção, irmãos. Óleo santo, óleo fresco sendo derramado em vossas cabeças, diz o Senhor, nessa noite. Olhos trazendo transformações de mentes, metanoia nas cabeças, propósitos novos sendo colocados em práticas, unção de intrepidez, de ousadia, de coragem, óleo santo derramado com a porção de obediência, óleo santo lançando fora toda preguiça espiritual, óleo santo lançando fora toda apatia, óleo santo trazendo a porção de alegria, de paz e de esperança em nossos corações nessa noite. Senhor, visitando ventres nessa noite, ventres sendo ministrados, Senhor tocando ventres nessa noite. Eu não sei qual a causa. Filhos entrando pelos caminhos para nunca mais saírem. Tome posse nessa noite. Tome posse no nome santo de Jesus, que é poderoso. Tome posse. Óleo santo
de alegria e adoração, porque sabemos que Jesus morreu por nós naquela cruz. Não foi fácil, não foi fácil para Maria, não está sendo fácil para nós aqui na terra, mas nós temos o mesmo Jesus que ela carregou em seu ventre, ao nosso lado todos os dias, batendo em nossos corações, para ouvirmos a tua voz, e Ele ceará conosco. Ele ceará conosco, sem acepção de pessoas, todas as raças, tribos, nações, toda condição social, sendo inclusa no amor de Deus. Olha o Santo, nessa noite, tirando vazios da alma e enchendo do Espírito Santo, brasas vivas descendo. Pode dar a Deus aos vazios de alma nessa noite. O Senhor está preenchendo. O Senhor está preenchendo corações e almas nessa noite. Novas perspectivas a partir de amanhã ao amanhecer. Tome posse. Tome posse. No nome santo daquele que vive e reina. Receba saúde física, espiritual e emocional. Derrama, Senhor. Sopra, Espírito Santo. Sopra, sopra, Espírito Santo. Sopra, 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 Teu sopra. nome, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas para mim. Para mim. Para mim, Jesus.